Nós temos crenças limitantes de diversas formas. Temos crenças limitantes culturais ou sociais. Nós temos crenças limitantes religiosas. Nós temos crenças limitantes familiares ou herdadas. São todas essas crenças que definem para nós os nossos resultados. Tem um livro que eu indico muito, isso aqui, eu sempre estou mencionando esse livro, e eu já mandei o PDF dele nos grupos aqui da igreja, já compartilhei. Se você não tem e deseja lê-lo, é um livro pequeno, 100 e poucas páginas, chama O Poder do Subconsciente. Quando nós entendemos que o nosso subconsciente é uma arma mortal, e que nós podemos, através desse poder do subconsciente, alcançar resultados ou ficar limitados a vida inteira, nós começamos a desenvolver alguns hábitos que melhoram aquilo que nós somos ou aquilo que nós temos. Preste atenção. Paulo está escrevendo para uma igreja de judeus. Quantos vão prestar atenção aqui? Só para você captar, depois eu prego. Vou fazer uma introdução aqui de 5, 10 minutos no máximo, só para você entender a linha de raciocínio de Paulo. Paulo está escrevendo esta carta para um grupo de irmãos, judeus. O que eles são? Que tem uma igreja instalada em Roma. Eles são o quê? Judeus. Finge que o Pablo não falou nada. Eles são um grupo de crentes judeus, mas por causa da diáspora. O que é diáspora, pastor? A diáspora é a dispersão dos judeus. Lá por volta do ano 60 até o ano 70 é chamado de um período de diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é a dispersão dos judeus. Uma vez que Nero toca fogo na cidade de Roma e culpa os cristãos têm que fugir. Como se não fosse suficiente, depois vem o filho de Nero, o general Tito, sitia toda a cidade de Jerusalém por mais de 70 dias, deixa eles com fome, com sede, e quando eles entram lá, eles tocam terror, mata todo mundo. Não sobra muito mais do que 1000 judeus naquele tempo que estavam em Jerusalém. Então esse é o período da diáspora. Os irmãos que saíram desse período de dispersão da diáspora, alguns desses grupos foram para Antioquia, onde pela primeira vez foram chamados cristãos. Alguns desses irmãos foram para Roma e estabeleceram a igreja lá em Roma. Então por isso Paulo escreve essa carta, e ele escreve aos irmãos romanos, não porque eles são romanos, mas porque a igreja deles está instalada em Roma. Mas havia uma mentalidade judaica a respeito da lei, e preste atenção que as crenças limitantes deles eram muito maiores do que a nossa, porque um judeu desde os 6 anos, ele era obrigado a aprender toda a Torá. O que é a Torá, pastor? É a lei, de Gênesis a Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eram obrigados a decorar 613 ordenanças. A gente tem um equívoco de achar que os mandamentos são 10, ali são mandamentos específicos, onde Deus deu para Moisés lá no monte, mas os mandamentos são 613, não são 10 mandamentos, são 613, lá é o decálogo, os 10 que composto por Deus, e a partir dali começa a surgir os outros. Você está me acompanhando até aqui? Então quando a criança, o indivíduo chegasse aos 6 anos de idade, ele era obrigado a aprender, ele se desenvolvia, ele crescia, certo? Até os 13 anos, quando era o momento do batismo dele, que aí ele se tornava agora um homem, ele começava agora a ser independente e ser ensinado pelo pai nos seus ofícios e assim por diante. Então uma criança dos 6 aos 13 anos era ensinada sobre toda a lei, poderia ser de qualquer tipo de religião judaica, porque a gente acha que o judaísmo era uma religião única. Dentro do judaísmo nós tínhamos os escribas, dentro do judaísmo nós tínhamos os fariseus, dentro do judaísmo nós tínhamos os herodianos,
Dentro do judaísmo, nós tínhamos inúmeros tipos de crenças diferentes, que eram formadas no meio desse ambiente. Então a criança era formada segundo a sua tradição, a tradição dos pais, e ali eles iam crescendo e sendo incentivados a ser formados num tipo de pensamento. Essa igreja que está em Roma é uma igreja que acredita que, se, preste atenção nisso, alguém se convertesse ao cristianismo, ele era obrigado a se circuncidar. Você sabe o que é circuncidar-se? Então a maioria já sabe, eu não preciso nem ensinar, certo? Então as crianças ou o indivíduo que viesse para o cristianismo, segundo essa mentalidade judaica, eles tinham que passar pelo processo da circuncidação. Uma coisa é você circuncidar uma criança com 8 dias, e outra coisa é você circuncidar um indivíduo com 30, 35 anos de idade, irmão. São duas coisas diferentes. Então todo irmão que vinha, que estava em Roma, ou que estava em qualquer outra cidade ao derredor, que se apaixonasse pelo cristianismo, se envolvesse com o cristianismo, segundo a tradição desses irmãos judeus, eles tinham que vir e tinham que circuncidar-se. E então Paulo escreve uma carta, e para mim uma das cartas mais sensacional, é chamada pelos teólogos de a carta magna da salvação. É a carta de Paulo aos Romanos. Ele começa a escrever essa carta e a falar sobre a graça de Deus manifesta, o que Deus fez por nós, a circuncisão que Cristo se tornou por mim, uma vez que não é necessário mais me circuncidar, uma vez que aqueles rituais do judaísmo já não eram mais rituais necessários para um processo da salvação. Então a Bíblia Sagrada diz que esses irmãos entram em choque e conflito. A igreja de Roma está dividida. Um grupo de irmãos dizendo assim, nós aprendemos que não precisamos mais. Outros vêm e dizem, nós aprendemos que tem que ser circuncidado, porque senão não é salvo, não vai para o céu. Já viu alguma coisa parecida com isso? Não falo não, irmão. Se não for assim, não vai para o céu. Se for desse jeito, vai para o céu. Se não for desse jeito, você não vai, mas se for assim, vai. Você já viu isso? Olha aqui para você entender, em nome de Jesus Cristo. Esse tipo de mentalidade foi introduzida por causa das tradições. Então essas tradições criaram crenças limitantes na mentalidade desse povo judeu. Então Paulo escreve uma carta aos irmãos romanos, aos irmãos que estão em Roma, esses irmãos judeus, para sancionar algumas dúvidas. E Paulo é categórico. Tem hora que Paulo é incisivo, tem hora que Paulo é duro, tem hora que Paulo rompe mesmo com toda uma tradição, e ele não tem medo algum de ser confrontador por causa das crenças limitantes que esses irmãos em Roma, judeus, haviam herdados. E Paulo termina dizendo, para mim, a narrativa do capítulo 12 é o encerramento de todo o livro. É claro que Paulo continua, verso 13, 14, 15, 16, mas a temática é outra, até o capítulo 12. Mas no capítulo 12 ele começa dizendo, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aí ele diz no verso 2, não se amoldem ao padrão desse mundo. Ele está dizendo, gente, vocês não podem ficar presos ao sistema que vocês foram criados. Aí ele diz assim, mas renovem a sua mente. Nós temos uma grande dificuldade durante o nosso processo de vida, porque nós aprendemos algumas crenças que nos limitam. E parte dos casamentos que nós acompanhamos e problemas conjugais são referentes a crenças limitantes. Parte do problema de desempenho espiritual de algumas pessoas são de problemas originados pelas crenças limitantes. E essas crenças limitantes acabam sendo um impedimento, uma barreira para que eu e você se desenvolva e experimente aquilo que Deus deseja que nós vivamos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Tem pessoas que vão ser antissociais a vida inteira. Por quê, pastor? Porque o comportamento dela foi antissocial no processo infanto-juvenil. Pessoas que foram criadas com uma série de limitações. Pais que eram antissociais vão transmitir o que para os filhos? Comportamento antissocial. Pais medrosos vão fazer o que? Transmitir para os filhos o que? Por isso que eu sou de acordo com que uma pessoa tenha filho depois que ele esteja preparado, esteja maduro o suficiente para poder criar um filho. Porque criar filho, irmão, não é dar comida. Criar filho não é dar roupa. Criar filho é formar um intelecto na sociedade. E esse processo de formação, ele pode ser perigoso se a gente não tiver cuidado. E hoje nós comentávamos isso, nos alimentando na mesa e falando sobre esse processo de desenvolvimento do infanto juvenil. E chega na vida adulta, o indivíduo está cheio de crenças limitantes que impede ele de desenvolver como uma pessoa, como um indivíduo que pode ser uma pessoa relevante na sociedade em que vive, relevante no casamento que foi inserido, relevante na igreja que ele faz parte. E muitas vezes essas crenças limitantes acabam sendo um empecilho para que esta pessoa se desenvolva e viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Alguém me perguntou um dia por que Deus disse para Abraão que era para ele sair do meio da sua parentela, para que ele fizesse dele o pai de grande nação, de nações. Sabe por quê? Porque dentro daquele espaço, a sua crença limitante ia continuar a vida toda. Olhe para mim, é impossível Deus trabalhar nas nossas crenças limitantes e nos desenvolver e nos levar ao lugar que Ele deseja, se nós permanecermos na nossa zona de conforto. Muitas pessoas vêm para a igreja com a guarda erguida. Eu vou ver o que o pastor vai falar. Dependendo do que ele falar, eu não concordo não. Eu não aceito não. Olha para mim aqui, você vai perder tempo aqui dentro, querido. Porque o que nós viemos fazer aqui, é por isso que eu prego com esse negócio aqui aberto, e eu falo para os membros, deixa aberto aí. Porque a palavra de Deus, ela vai destruir em nós um monte de crenças limitantes, para abrir para nós um caminho, onde nós possamos trilhar e alcançar resultados que não alcançaríamos sem a palavra de Deus. Então, por favor, não ouça esse sermão nesta noite com a guarda erguida. Tenha predisposição de baixar a guarda e dizer: eu vim aqui nesta noite para ser moldado pela palavra de Deus. Porque eu já acompanhei crente com 30 anos dentro da igreja, irmão, e vivendo uma miséria espiritual, uma estagnação espiritual tremenda, porque nunca teve predisposição de abrir o coração para a palavra de Deus trabalhar e moldar a sua mente. Olha para mim e diga assim: evangelho começa na mente. Diga de novo: evangelho começa na mente. Posso continuar? Certeza? Então eu vou continuar. Eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que podem ser feitas para você vencer as crenças limitantes que você vive, as crenças limitantes que você ouviu na infância e desenvolveu na vida adulta. Vamos lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Olha aqui para você entender. Capítulo 16 de Mateus, verso de número 21 até o verso 23, diz assim. Vai procurando aí que eu vou lendo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Uau, quem está me entendendo? Jesus está dizendo que tem que morrer e ressuscitar.
E Pedro, por causa das suas crenças limitantes, ele está dizendo: jamais isso vai acontecer contigo. Quer ver? Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Meu Deus, irmão. Eu já falei isso aqui, que se Jesus pregasse umas 2 noites seguidas aqui, a maioria de nós ia ignorar, irmão. Porque a gente imagina Jesus bem assim, ó, a foto que a gente vê na internet, né? Aquele sorriso lindo, os olhos azuis, transmitindo paz e alegria, e para todo mundo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. A gente tem essa imagem preconcebida de Jesus. Jesus era incisivo naquilo que ele estava decidido a fazer. Olha o que ele diz. Então Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Sabe o que ele está dizendo? A sua crença humana, a sua crença limitante está querendo impedir o propósito que Deus já determinou através dos profetas. Ele está dizendo: Pedro, você nunca leu as escrituras, Pedro? Já está anunciado há mais de 850 anos pelo profeta Isaías, que eu viria e levaria sobre mim todas as enfermidades, que eu levaria sobre mim todas as dores, eu subiria ao Calvário como cordeiro mudo. Você não leu, Pedro? E aí o grande problema é que no século 21 e na era digital, nós estamos vivendo um ataque espiritual, irmãos, disfarçado, e nós não sabemos disso. Porque tem um nome de pastor e tem um nome de mensagem, a gente engole tudo. Você já percebeu isso? A gente entra na internet, o título lá: pastora não sei das quantas, eu vou ouvir, é de Deus. E aí numa filosofia relativista, entrou no meio do evangelho, irmã Isabel, querendo impor a nossa vontade em cima da vontade de Deus, querendo impor os nossos conceitos em cima dos conceitos bíblicos. E deixa eu te dar uma notícia aqui para você entender: a palavra de Deus não será mudada. Paulo disse: se alguém tirar um tio ou acrescentar um tio, seja amaldiçoado, porque a palavra de Deus não pode ser mudada, transformada. Só que nós queremos transformá-la. Como, pastor? Colocando os nossos conceitos relativistas em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus já havia determinado que Jesus tinha que morrer. E Pedro está vindo e está dizendo para Jesus: o Senhor não morre não, Senhor. Nós entramos nessa parada, nós vamos no braço, mas o Senhor não vai morrer. Jesus diz: longe de mim, Satanás. Não, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Verso 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perder. Perceba que Jesus Cristo quebra crenças limitantes. Jesus está dizendo: se você quiser viver, tem que perder a vida. Só que nós queremos ganhar a vida. De que forma, pastor? Em cima das nossas crenças. Aí eu aprendi que para viver tem que ser isso. Eu aprendi que se qualquer exigência que tiver não é Deus. A hipergraça está ensinando que Deus não vai exigir nada de você. Olhe para mim para você entender uma coisa aqui: qualquer tipo de liberdade sem comprometimento se torna libertinagem. Grave essa informação: qualquer tipo de liberdade que não exija de você comprometimento faz você se tornar um libertino e não livre. Aí alguém anda pregando aí: seja livre, seja livre, seja livre. E nós estamos criando crenças limitantes, que liberdade é viver do jeito que nós queremos. E Jesus disse assim: se você quiser ser meu discípulo, você não vai viver do jeito que você quer, você vai viver do jeito que eu. Você acha que é fácil ser cristão, irmão? Só que a gente quer viver do nosso jeito, como se Cristo fosse obrigado a aceitar as minhas demandas, as minhas crenças. Se Cristo quiser, se eu for crente, tem que ser desse jeito. Irmão, olha aqui para mim, para você entender, em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, a primeira coisa que ele tem que abrir mão dele.
e depois tomar a sua, e depois seguir. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrar. Então a vida está em Cristo, e para mim estar em Cristo eu preciso abrir mão de mim mesmo. Nós falamos aqui durante todo o mês de agosto sobre o governo do Espírito Santo. Enquanto o nosso eu estiver no governo, Deus não pode governar. Deus só pode governar a nossa vida quando o nosso eu sair do trono que é de direito do Espírito Santo de Deus. Pastor, qual a primeira maneira de me vencer as minhas crenças limitantes? Primeiro, você precisa discernir e você precisa driblar as influências externas, porque muitas vezes as nossas crenças limitantes são alimentadas por influências. Olha aqui para mim, isso aqui é psicológico, é psicologia. Você atrai aquilo que você é. Olha aqui para mim, vou repetir, você atrai aquilo que você. E aí eu brinco sempre que se um fofoqueiro se aproximar de você e te começar a contar muita fofoca, é porque ele está achando que você também. Então cuidado, fica atento a isso aí, irmão, isso é comportamental. Aí pessoas fracas atraem quem? Preste atenção, irmão, que nem o indivíduo que está fraquejando na fé vai procurar alguém mais forte para poder se orientar, para poder se dirigir, para poder receber conselho. Ele sempre vai procurar alguém que está andando na mesma direção que ele. Ele procura outro fraco espiritual, para eles ficar se consolando, entendeu? Irmão, aí fica se consolando. Irmão, fica tranquilo, Deus vai te fortalecer, para massagear alguém. Aí o outro diz assim: é verdade, meu irmão, eu te entendo. Olha aqui para mim, para você entender, fuja das influências externas negativas. Eu lembro de uma frase que eu ouvi bem no começo, quando eu estava estudando sobre o comportamento. Um célebre filósofo disse uma frase certa feita assim: toda vez que você estiver no meio de pessoas em que você se sente o melhor de todos, saia desse grupo e procure um grupo em que tem alguém melhor do que você, porque você precisa ser arrastado, influenciado por alguém que seja melhor do que você já é. Só que a gente tem uma tendência natural de ficar fazendo isso. Jesus, quando está dizendo para os discípulos, irmão, que ele vai morrer, ele não quer complacência. Jesus não quer complacência. Jesus não quer alguém para dizer: fica tranquilo, Jesus, o senhor não morre não, tá? Que nós estamos contigo, tá? Vem o que vier, nós estamos juntos, tá? Não tem para ninguém, nós vamos segurar a barra. Jesus não quer pessoas assim. Jesus quer pessoas que entendam o propósito para o qual ele foi chamado. Por isso que ele disse assim: ó, você se tornou uma pedra de tropeço para mim, pois você não entende para o que eu fui chamado a fazer. Está na hora de nós começarmos a discernir com quem nós andamos. Está na hora de nós começarmos a discernir com quem nós nos relacionamos. Está na hora de começarmos a discernir com quem nós estamos caminhando. Se você caminha com alguém que concorda com 100% do que você faz, irmão, tem alguma coisa errada. Porque se você fosse 100% perfeito, Deus já tinha te levado. Deus já tinha te carregado. Deus não te deixava aqui para você não correr o risco de se perder. Procure pessoas que te levem para cima. Procure pessoas que te incentivem a ser melhor. Procure pessoas que confrontem os seus erros. Procure pessoas que te incentivem a melhorar cada dia mais, a se tornar uma versão melhorada de você mesmo. Porque senão as suas crenças limitantes te levarão a um estado de mediocridade, e você viverá a vida inteira desse jeito. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não compreendeu com mentalidade espiritual, você está compreendendo com mentalidade humana. E eu não vim aqui para cumprir um propósito humano, mas um propósito espiritual. O propósito que eu vim cumprir é um propósito estabelecido no céu. Pedro queria influenciar Jesus com um discurso de preservação. As intenções de Pedro eram ruins?
Vou perguntar de novo, que tem mais gente aqui dentro da igreja. As intenções de Pedro eram ruins, mas era uma crença limitante. Porque se Jesus não morre, o propósito para o qual ele veio não seria. Aí tem muita gente, irmãos, que vive em cima de crenças limitantes, pelo fato de ter sido criado num ambiente onde ele ouviu a vida inteira que aquilo era correto, aquela verdade é incontestável para ele. Se torna uma verdade incontestável para ele. O mundo todo pode estar andando em outra direção, e ele está sozinho na contramão dizendo: eu estou certo, está todo mundo errado. Você já percebeu que tem gente que vem para a igreja assim? Ele consegue até ficar um tempinho dentro da igreja, mas logo que ele começa a ser confrontado, ele não aguenta mais ficar. Por quê, pastor? Por causa das suas crenças? Se nós não estamos predispostos a abrir a nossa mente, Júnior, para aprender aquilo que Deus estabeleceu, porque você não vai vir aqui para ouvir vontade do pastor, você não vai vir aqui para ouvir o que o pastor pensa, você vai vir aqui para ouvir o que a palavra de Deus determina. E quando a palavra de Deus determina, ela se torna uma verdade incontestável. Foi Jesus quem disse: eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: chegou o momento de sermos influenciador e não influenciáveis. Deixa eu te dar uma notícia: 93% da sociedade, vou repetir, isso é estatística e pesquisa, 93% da sociedade é uma sociedade influenciável, e apenas 7% se tornam influenciadores. E esses 7% que se tornam influenciadores se tornam homens e mulheres notáveis na sociedade em que vivem. Jesus nos chamou para sermos influenciadores. Jesus disse assim: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa. Para quê? Para que vocês influenciem, anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo: você foi chamado para resplandecer aquilo que eu fiz na sua vida e anunciar para a sociedade o que eu posso fazer na vida dele também. Chegou o momento de sermos influenciadores e não influenciáveis. Nós somos influenciados pela vibe do momento, nós somos influenciados pela circunstância do momento, e automaticamente nós vamos vivendo debaixo de influências, e saímos de uma influência e entramos debaixo de outra. Mas o Senhor nos chamou para sermos influenciadores. A nossa influência vem do céu, a nossa referência é Jesus Cristo, e nós seremos influenciadores através da influência exercida sobre a nossa vida. Meu Deus, não deixe que as crenças limitantes sejam impedimento para o que Deus tem para realizar na sua vida. Não deixe que as crenças limitantes sejam responsáveis em influenciar a sua vida. Quando eu casei com a pastora Daiane, nós tivemos diversos desafios, por causa das crenças limitantes que ela vinha, e ela reproduzia na vida adulta essas crenças limitantes. E eu me lembro que um dia eu disse para ela: você pode ser muito mais do que você imagina que você pode ser. Porque às vezes nós ouvimos a vida inteira que nós não podemos ser mais do que aquilo. Os nossos pais nos disseram que no máximo que nós íamos ser era isso ou aquilo, que no máximo que nós íamos poder fazer era só aquilo que eles puderam fazer. Olha aqui para mim, está na hora de nós mudarmos essa circunstância. Está na hora de nós sermos incentivadores dos nossos filhos. Está na hora de nós olharmos para os nossos filhos e dizer para eles: vocês podem ser uma igreja melhor do que nós somos, vocês podem ser uma igreja mais poderosa do que a que nós somos, vocês podem ser uma igreja mais influenciadora do que a igreja que nós somos. Mas sabe o que os nossos filhos ouvem de nós? Nunca mais a igreja vai ser a mesma. Tem pai que fala isso perto do filho: faz isso não, irmão. Um dia meu filho chegou em mim e disse assim: papai, eu vou ser melhor do que o senhor. Eu disse: não é uma decisão sua, é uma obrigação sua ser melhor do que eu.
Não é uma escolha que você está fazendo, é uma obrigação que você tem. Porque no meu tempo eu não tinha os recursos que você tem. No meu tempo eu não tinha o incentivo que você tem. Então você tem uma obrigação de ser 10 vezes melhor do que eu sou. Meu primeiro livro eu fui conhecer aos 13 anos de idade, irmão. O primeiro livro dele eu dei com 6 anos para 7 anos. Então nós temos realidades diferentes. Então ele não tem que se limitar ao que eu sou. Ele pode ser muito melhor do que onde eu cheguei. Meu primeiro violão eu comprei com 14 anos de idade, no meu primeiro salário que eu recebi. O primeiro violão dele ele ganhou com 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. Então nós temos a oportunidade de incentivarmos os nossos filhos a serem melhor do que nós somos. Só que nós deixamos as influências externas, preste atenção nisso, deixamos as influências externas serem para nós um agente motivador ou não. O Pablo sonha e diz: um dia eu vou ter um ministério relevante no Brasil. Alguém vai dizer: você é Pablo? Não, irmão. Quem conhece a história do pastor Genivaldo Bento aqui? Alguém conhece a história do pastor Genivaldo Bento? Criado lá na roça, negro, trabalhava na lavoura de cana, sem estudo nenhum, e um dia, recém-convertido, Deus levanta um profeta e diz assim: te farei andar pelo mundo, e as nações te conhecerão. E ele saiu para casa muito empolgado com aquilo. Um grupo de obreiros, cheio de crenças limitantes na igreja, no outro dia vão fazer uma visita para o pastor Genivaldo Bento. E aí chegaram e disseram: Bento, nós queríamos te falar uma coisa, Bento. Eu sei que você saiu muito empolgado do culto ontem, com que você ouviu Deus falando através do profeta. Ô Bento, não cria muita expectativa não. Bento, você não pode criar expectativa. Primeiro, você é um analfabeto. Como Deus vai te levar pelo mundo? Bento, segundo, você vive aqui no meio da lavoura de cana. Terceiro, Bento, você é um negro, eles não vão te aceitar. Bento chorou, orou a Deus e ficou alguns dias querendo desistir e dizendo: Deus nunca vai cumprir o que falou na minha vida. É verdade. O que os meus amigos e os meus irmãos de igreja me falaram é uma realidade, não vai acontecer. Um dia o Bento está trabalhando e chega alguém correndo dizendo: Bento, corre, a tua filha está no hospital. Bento, melhor dizendo, Bento estava na igreja orando, e alguém chega chamando ele, e ele naquele dia, ele disse: Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor me der uma resposta, porque eu vou desistir de tudo, eu não quero ser mais um pregador da tua palavra. Naquele momento chega alguém correndo e diz: Bento, corre, a tua filha está no hospital. Quando ele sai à rua, dobra, sai correndo, e quando ele chega no postinho de saúde que tinha perto de casa, o médico sai e segura ele e diz assim: me perdoe, eu não pude fazer nada, tua filha acabou de morrer. O Bento, desesperado, corre para dentro do hospital, pega a filha no colo, e ele sai de dentro, dobra a esquina e refaz o mesmo trajeto que ele fez da igreja até no hospital. Pastor Genivaldo coloca a menina no altar, morta, sem fôlego de vida, e ele começa a dizer: Deus, eu não aceito. Aí Deus respondeu: eu também não aceito. Deus não aceita a forma limitante que você pensa. Ele tem coisas maiores para você. Ele tem coisas extraordinárias para a sua vida. Ele tem coisa para você viver. Ele já determinou nos céus algumas coisas para você viver nessa terra, mas as suas crenças limitantes ou as influências externas estão impedindo você de viver. E o Bento começa a orar dentro da igreja e começa a dizer: Deus, eu não aceito. Ele vai lá para a entrada da igreja, a menina deitada no púlpito, ele levanta as mãos e diz: Deus, se o Senhor ressuscitar a minha filha, eu prometo que eu vou andar por onde o Senhor me mandar nesta terra.
De repente a menina fala bem baixo, pai, e você continua limitado, porque uma crença foi inserida na sua. Olhe para mim para você entender. Quem é que tem poder de influência sobre a sua vida? Vou perguntar de novo: quem está exercendo o poder de influência sobre a sua vida? Eu te garanto que se você ouvir 30 minutos da mensagem do pastor Genival Bento, você vai achar que esse homem tem pelo menos 3 ou 4 faculdades. Sabe por quê? Porque aquela crença limitante que tentou impedir, aquela influência externa que tentou impedir o mover de Deus, ela foi quebrada, ela foi destruída. E onde crenças limitantes são destruídas, Deus tem poder de operar, Deus tem poder de se manifestar, Deus tem poder de fazer milagres. Deus usou uma irmã na nossa igreja, eu tinha 8 anos de idade. Presta atenção nisso aqui. Alguns já ouviram. Eu tinha 8 anos de idade, irmão Cláudio, diagnosticado pelo médico com gagueira crônica. Aí existiam muitos mitos, né? Naquele tempo, que se desse susto, voltava ao normal. Mão do céu, já levei tanto susto, irmão, que hoje eu não consigo levar susto mais. O Anderson Lucas fala assim para mim: papai, você não sente susto não? Sei lá, meu filho, eu acho que eu me assustei tanto na minha infância. Estou anestesiado. Minha avó me dava cada susto, irmão. Se eu fosse na casa da minha avó, eu tinha que chegar escondido, porque se ela soubesse que eu estava indo, ela me esperava escondida, com um copo de água gelada, pá, na minha cara, para a gagueira acabar. Aí aos 8 anos de idade, Deus levanta uma irmã e diz, do lado da minha mãe: eu vou te levantar como profeta, vou te levantar para ser um pregador da minha palavra. Muitos ouvirão e chegarão aos pés de Cristo através das mensagens que você pregará. E eu, como? Brincadeira, irmão, não perguntei não. Aí, Pedro, eu fui crescendo. Pastor, o que o senhor fez? Acreditei no que Deus falou que eu seria. Não tenho nenhuma vergonha de contar isso, mas já preguei demais na frente do espelho, irmão. Eu ia lá e rodava uma fita do Napoleão Falcão. Quem é desse tempo, irmão? Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Ai, glória a Deus, cheguei a ficar com medo agora. Ouvia Napoleão Falcão, uma fita inteira dele. Aí terminava, ia para frente do espelho, impunha a voz, né? Ele falava grossão, irmão. Amados irmãos. Aí eu ia para frente e fazia igualzinho, Pablo. Ia para frente do espelho e pregava todo o sermão que eu ouvia ele pregar. Eu gravava na cabeça o sermão. Isso foi 8, 10 anos, 12 anos, 13 anos. E aí, pastor? Quando eu percebi, eu nem era gago mais. Sabe por quê? Porque enquanto alguém estava dizendo: é impossível esse menino se tornar um pregador, é impossível esse menino um dia conseguir falar direito, eu estava vestido da promessa que Deus havia feito. Eu estava dizendo: vai dar certo em nome de Jesus. Ninguém vai limitar aquilo que Deus disse que vai fazer na minha vida. Olha aqui para mim, para você entender. Está na hora de nós quebrarmos com as crenças que tentaram nos impedir, nos limitar na nossa infância. Aí eu contei isso aqui há pouco tempo atrás. Eu tenho uns primos que são mais velhos do que eu. E aí eu me lembro que toda vez que eles viajavam lá para a casa de minha avó, eles faziam questão de me colocar na frente deles. Ele sentava e dizia para mim: fala aí agora. Aí eu falava, irmão. Um dia minha mãe saiu de dentro de casa muito irada. Minha mãe viu aquela cena, eu gaguejando e tentando falar, e eles dando risada, e eles rolavam de tanto rir de mim. Um dia minha mãe saiu furiosa de dentro de casa, brigou com eles. Ela disse: nunca mais você deixa eles fazer isso. Eu disse: fazer o quê, mãe? Não estão fazendo nada para mim. Porque uma crença só pode me limitar se eu creio. Uma crença só pode me limitar se eu creio. Para mim, eu estava dando um show neles. Para mim, eu estava dando um show na presença deles. O que eles pensavam, ou a forma que eles reagiam, não fazia diferença nenhuma para mim. Há poucos dias atrás, um desses primos meus escreveu para mim: primo, não esquece de mim. Toda vez que você compartilha aqueles vídeos, você não esquece de mandar para mim.
Rapaz, hoje eu estou na igreja e não tem uma das postagens que você não faz no YouTube, que eu não paro o que estiver fazendo para ouvir você pregar. Você precisa entender, em nome de Jesus Cristo, que você é muito mais do que já falaram que você podia ser. Deus já determinou para a sua vida. Para de se limitar por aquilo que alguém disse. Você já ouviu alguém dizer que só rico que tem vez, pobre não? Pois é, crença limitante. O cara vai crescer, vai se tornar um profissional, mas vai continuar a vida inteira vivendo miséria, porque ele colocou na mente que pobre não tem vez em lugar nenhum. Aí sabe o que ele se torna? Um reprimido. Onde ele chega, por mais que ele tenha oportunidade de fazer alguma coisa, ele nunca vai se dispor, porque ele está esperando alguém que acredite naquilo que ele pode fazer. Agora, quando você acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida, onde você chegar, você se tornará útil. Onde você chegar, você se tornará relevante naquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos estão me entendendo? Meu Deus, irmão, não vou conseguir pregar, só falei o primeiro tópico. Prometo que eu continuo a semana que vem. Posso? Glória a Deus. Então tá bom. Olha o que diz 2 Crônicas capítulo 32. Eu vou encerrar aqui nesse primeiro tópico. 2 Crônicas 32, 7 e 8 diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Se coloque de pé, por favor. 8h53. Você sabe por que Ezequias está dizendo isso? Porque a nação de Israel está acostumada a ser subjugada pelos assírios. A nação de Israel, toda vez que eles se levantam para a guerra e os assírios se posicionam para guerrear contra eles, eles dizem assim: vamos nos entregar logo, é melhor do que morrermos no campo de batalha. Sabia que tem muita gente assim? Se entregando antes de se levantar para lutar? Você sabia que tem muita gente assim, limitada por causa das experiências passadas? Você sabia que tem muita gente com problemas na vida conjugal por causa de experiências que arrastam do passado? Tem muita gente com problemas espirituais porque arrastam problemas do passado. Eu passei lá naquela outra igreja, eu sofri de um tanto, meu Deus, fui perseguido, aquele pastor era muito ruim. Olha para mim, ele vai chegar na melhor igreja, vai ter o melhor pastor, pode ter a melhor experiência, mas ele se limitou em uma crença do passado. Ele teve uma experiência ruim na vida profissional, negativa. Qualquer emprego que ele entre pode ser o melhor. Suas crenças limitantes impedirão ele. Quantos estão me entendendo, irmão? Está na hora de nós deixarmos o Espírito Santo destruir isso. Se não te faz crescer, deixa o Espírito Santo quebrar o pau. Deixa ele chutar o pau da barraca e destruir tudo aquilo que estava te limitando até hoje. Para de se condicionar a esse tipo de pensamento. Está na hora. Quem você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? É preciso discernirmos. É preciso discernirmos que voz nós estamos.
tem um Deus que acredita em você. Você tem um pastor que acredita no seu ministério. Mas suas crenças limitantes te fazem viver um monte de impedimento, um monte de situações negativas. E aí você está sempre retornando para o mesmo ciclo, repetindo sempre o mesmo. Deus te chamou para viver algo muito maior. Deus te chamou para viver algo extraordinário. Deus te chamou para viver algo sensacional. Pastor, enquanto eu não chego lá, se prepare. Pastor, e enquanto eu não chego lá, se prepare. Se prepare. Esteja pronto. Tenha prontidão de se levantar e se posicionar. Olha o que Ezequias está dizendo para a nação de Israel: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com o rei da Síria está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Lembre-se de uma coisa: você não é fruto do acaso, você não é resultado do acaso. Eu não vim aqui para te dar uma palestra motivacional, eu vim aqui para dizer para você que existe um Deus que já te chamou e te tirou das trevas para a sua luz. Está na hora de você se vestir com isso e dizer: eu sei para que eu fui chamado.